E aí, pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos lá para mais uma análise de edital IF Sertão Pernambuco, tá? Quem vos fala é o professor Júlio Martins, eu tô lá no Instagram, @prof_Júlio Martins, tá? Dou notícia de concurso, dica de estudo e muito mais. Então, se você tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem privada. Vou demorar algum tempinho para responder, mas vou responder, tá? São muitas mensagens, então tento responder todas, né? Cada uma, às vezes eu mando áudio, tá, para explicar alguma coisa. Então, vamos começar essa análise, edital bem esperado, tá? Né? Principalmente no estado do Pernambuco, que também tá para sair o IFPE, certo? Isso aqui é o IF Sertão de Pernambuco, tá? Mas também no estado de Pernambuco tem o IFPE, beleza? Então vamos lá, pessoal. Né? Antes de começar esse vídeo, né, eu te convido a dar um like no vídeo, se inscrever no canal, tá? Que ajuda bastante aqui, né, na produção dos vídeos, tá? Pessoal, disposições iniciais. Banca Fundatec. A Banca Fundatec é bem conhecida na realização de concursos para IF. Geralmente ela faz concursos ali na região sul, né? Geralmente é uma banca bem organizada, é uma banca que eu particularmente gosto bastante. É uma banca que praticamente não tem problemas na organização de concurso. É tanto que se você for ver o edital, cara, bem organizadinho, com as tabelinhas bem bonitinhas, né? Na Fundatec dá para baixar as provas anteriores, dos editais, dos concursos anteriores. Então a Fundatec já fez praticamente todos os concursos da região sul, né? IFRS, IFA, IF Santa Catarina, IF Catarinense, né? Fez também o IF Norte de Minas Gerais, tá? Então é uma banca que tá, né, ali, né, bastante, né, visível para concurso de Instituto Federal. E é uma banca que praticamente, né, a gente já tem toda mapeada, tá? Né? É uma banca que cobra assim um famoso feijão com arroz. Se você estudar determinado conteúdo e ele cair na prova, a chance de acertar é alta. Então o objetivo é entender o seguinte: o que é que a Fundatec mais cobra para cada um daqueles assuntos do edital, né? Principalmente legislação, né, português, conhecimentos pedagógicos, tá? O que é que a Fundatec mais cobra? Já que ela sempre faz provas para Instituto Federal. Então é isso que o estudo inteligente vai, né, fazer com que você se prepare de forma antecipada para o que a Fundatec mais tende a cobrar, tá? Pessoal, os salários docentes, né? Isso aqui já são os salários atualizados da última greve, tá? Então a gente tem né, esse total aqui. Então, se você está entrando com graduação, você vai receber esse valor, né? Se você está entrando com doutorado, você vai receber esse valor, certo? E os institutos federais, eles têm, né? Eu não coloquei aqui, mas eles têm um dispositivo muito interessante, que é o RS. Eita, professor, que S feio, hein? É o RSC, tá? Que é o reconhecimento de saberes e competências. Então, por exemplo, se você chegar no Instituto Federal com especialização, você abre um processinho bem rápido, né? Bem simples, né? Você coloca uns documentos e aí você vai poder ganhar com uma pessoa que tem mestrado. Se você tem mestrado, você abre o mesmo processinho e aí você pode ganhar com uma pessoa que tem doutorado. E a mesma coisa com graduação. Então, é um dispositivo muito interessante que basicamente você ganha como uma titulação acima daquela que você tá, certo? Então, esse é um dispositivo muito legal quando a gente fala de Instituto Federal, tá certo? Pessoal, isso aqui também são salários tais, certo? Né? Que é nível C, né? Nível D e também tem o nível E. Então, né, você vai ter um vencimento básico mais um incentivo à qualificação. Então, por exemplo, no nível C aqui, se você tiver doutorado, você vai ter um vencimento básico de 2.483, que é o mesmo para todo mundo, mais o incentivo à qualificação de 1.862, que dá no total 4.346. Isso para os cargos de nível C, tá? Para o nível D, por exemplo, se você tiver doutorado, né, acabou cortando aqui, mas esse valor já aumenta, né? Por exemplo, aqui, ó, especialização 3.228. Já em cargos do nível D, quem tem especialização ganha 3.938, certo? Então vai aumentando ali à medida que você vai, né,
a sua titulação for maior, tá? E aqui os cargos de TI nível E, né? Então, para quem tá com nível E, vai fazer concurso para nível E, você vai começar ganhando ali 4.967, por exemplo, se você tiver doutorado, né? Mais 3.725, totalizando tudo isso daqui. E se você tiver mestrado, né? Esse vencimento básico é igual para todo mundo, tá? O que vai mudar é o incentivo à qualificação. Então você vai ter 4.967 mais 2.582, total 7.549, beleza? Então você vai fazendo essas contas aqui, né, para poder chegar no seu salário total. E aí, né, na última greve, os tais também conquistaram o acesso ao RSC que eu acabei de explicar para vocês, tá? Fora outros, né, outros benefícios, como 30 horas semanais, alguns dias você pode trabalhar de casa, né, na semana ali. Então, assim, tá, né, a última greve teve muitos benefícios, tá? E aí, fora esses benefícios, né, que eu acabei de falar, você vai ter um auxílio alimentação de R$ 1.000, você vai ter um auxílio transporte, você vai ter auxílio pré-escolar de 484. E o benefício extra que eu acho bem interessante é o que, pessoal? O ambiente de trabalho. Para quem já trabalhou na iniciativa privada, sabe do que eu estou falando, tá? Aqui nos institutos federais a gente vai ter um ambiente de trabalho com mais liberdade, com mais tranquilidade para você trabalhar, né? Geralmente você, tanto para TAI como para docente, você vai, né, ali poder ser livre para fazer algumas atividades de pesquisa, ensino, extensão, tá? Então, né, você tem esse tipo de liberdade, né? Por exemplo, quando você vai definir as disciplinas do semestre, no caso para docentes, né? Geralmente é feita uma reunião e aí a gente define o que cada um pode pegar de disciplina, o que fica melhor para cada um, os dias, né, os horários, né? Bem legal, certo? Mesma coisa para TAI, né? Você pode ter diversos ali setores para trabalhar, né? No caso, por exemplo, de TAI assistente à administração, você pode escolher o setor que você vai trabalhar, né? Que você vai ter mais afinidade, certo? Então, esse é um benefício que eu considero muito importante, que é o ambiente de trabalho. Só que são as vagas para TAI, você vai ter ali, né, cargos do nível E, administrador, na lista de tecnologia da informação, enfermeiro, nível C, assistente aluno, nível D, assistente de administração, técnico de tecnologia da informação, né, você vai ter ali, né, também ainda em cargos do nível D, você vai ter o técnico de laboratório de agropecuária, física, informática, mecânica, química, né? Essas aqui são as vagas, tá? Você vai ter aqui uma vaga mais cadastro reserva, né? Você vai ter aqui, por exemplo, assistente de administração, 8 vagas mais cadastro reserva. E não se enganem, pessoal, IF chama bastante, tá? IF chama bastante. Principalmente esse concurso, que ele vai ter validade de 2 anos, mais prorrogação por 2 anos. Então, você vai ter ali 4 anos de edital vigente para chamar, né, muita gente. Então, chama bastante, tá? Vagas para docentes, pessoal, a gente vai ter administração, agroindústria, agronomia, arquitetura, biologia, biotecnologia, educação física, engenharia elétrica. Confesso que não conheço essa área, enologia, tá? A gente vai ter também aqui. A gente vai ter filosofia, física, geografia, história, informática, inglês e por aí vai, tá? Então, cada uma dessas áreas tem um número de vagas, né? Um adendo aqui para, por exemplo, matemática, 11 vagas mais caixa reserva. Pessoal, é muita coisa isso daqui, tá? Fora as outras também, né? 2 mais caixa reserva. Ou seja, geralmente as pessoas pensam assim, professor, na minha área só vai ter uma vaga. Pessoal, nunca é somente uma vaga. Vocês também têm que olhar para o cadastro de reserva. Por quê? Porque Instituto Federal chama. Instituto Federal não é como concurso de Universidade Federal. Geralmente, concurso de Universidade Federal para docentes, eles não chamam cadastro de reserva. Mas IF chama de verdade. Né? Se você me acompanhar mais tempo no Instagram, você já deve ter visto, né, vários stories que eu já comentei. Por exemplo, concurso do IFCE, o último concurso, zerou vários caras de reserva, né? Você também tem o concurso do IF Baiano, Paraná, todos vão zerar e vão tentar zerar o cara de reserva, tá? Né? Ou pelo menos chamar a maioria das pessoas, beleza? Então, como eu já falei, IF costuma chamar sim cadastro de reserva. Então, quando você estiver estudando, sempre olhe o número de vagas total, ou seja, o número de vagas efetivo mais o cadastro de reserva, porque IF chama, beleza?
Inscrições, pessoal, inscrições no site da Fundatec até o dia 14 de julho. Já, né, desde já digo logo, não deixe para a última hora que você pode perder o concurso aí, certo? Então se inscreva. Valores das inscrições, né? Para professor, R$ 200. Para TAI, cargo nível E, R$ 150. Níveis C e D, R$ 120, tá? Poderia ser menor, poderia, mas tá mais ou menos ali na média das inscrições dos concursos, tá? Etapas concurso TAI, pessoal, a gente vai ter etapa única, né? Que é a prova objetiva, tá? Com 15 questões de português, e aí tem um peso para cada questão, né? De português, de informática, de legislação. Mas no geral a gente vai ter 15 questões de português, 10 questões de informática, 15 de legislação e 20 de conhecimentos específicos. Uma coisa muito legal desse concurso é que não tem um acerto mínimo muito forte, né? Por exemplo, às vezes tem concurso que tem 5 questões de informática que você tem que acertar uma ou duas, e aí fica complicado. Mas aqui você basicamente, né, você evita, né, de zerar alguma área, né? Então, se você zerar alguma dessas áreas é porque realmente você não estudou. Então, é uma prova que você vai ter tranquilidade realmente para estudar. E é claro que a gente vai focar em coisas mais importantes, como por exemplo, vocês têm que focar em português, legislação e conhecimento específico. Informática que eu tenho um bônus para vocês, tá? Fica aí até o final do vídeo que eu vou explicar como é que eu vou ajudar vocês nessa parte de informática, tá? Repetiu o slide, foi? Ah, é porque aqui, pessoal, isso aqui é o. Ó, esse daqui é a parte de TAI, né? Tirando os cursos, as vagas de tecnologia da informação. Aqui é a prova de quem vai fazer o cargo de técnico em tecnologia da informação, tá? E técnico de laboratório, de informática e o analista. A diferença é que não vai ter não vai ter informática. Então você que é da área de TI, você não vai ter informática na sua prova, tá? Mas em compensação você vai ter 15 questões de português, 15 de legislação e 30 de conhecimento específico. Né? Conhecimento específico com peso 2. Né? Esse 0,84 que não sei porque que eles. Acho que deve ter sido algum erro de digitação, tá? Então você vai ter essa prova aqui, você da área de TI, beleza? Docentes, pessoal, vamos lá para os docentes. A gente vai ter língua portuguesa com 15 questões, conhecimentos pedagógicos com 15 questões, só que com peso 2. Então a gente tem que ter muita atenção nessa parte de conhecimentos pedagógicos docentes, tá? Legislação vai ter 10 questões com peso 1, certo? E a gente vai ter conhecimento específico de 20 questões, peso 2,25. Né? Eu não fiz o cálculo se tá certo esse 2,25, tá? Né? Pode ter sido erro de digitação também, como aqui. Mas o certo é que conhecimento específico vai ter o maior peso, né? Seguido de conhecimentos pedagógicos. Então, professor, pelo amor de Deus, como é que eu vou estudar para essa parte de conhecimentos pedagógicos? Calma, que já já eu vou te explicar, beleza? Então a gente vai ter essa configuração de prova para os docentes, né? Que também você não vai ter aquele acerto mínimo muito restrito. Então, assim, tem que estudar com o máximo de inteligência possível. Essa prova vai premiar realmente quem estudar e quem estudar. Não somente quem estudar muito, mas tem que estudar da melhor maneira possível, né? Porque vocês têm pouco tempo de preparação, 2 meses praticamente. E aí você tem aqui 4 conteúdos para estudar. Então, assim, tem que focar naquilo que realmente a Fundatec cobra, beleza? Aí as outras etapas do concurso docente, isso aqui é maravilhoso, eu vou dizer por quê. Né? Você vai ter a prova de desempenho didático, né? Você vai ter ali 100 pontos no total, e você vai ter a prova de títulos valendo apenas 50 pontos. Então, para quem sempre fala assim, professor, eu tenho somente graduação, tem como eu passar? Tem, meu amigo, tem, minha amiga. Né? Esse concurso vai, né, beneficiar quem realmente se der, né? Quem for melhor nas etapas, né? Nas etapas que você pode controlar. Então você pode controlar a prova objetiva e a prova didática, tá? Então já a gente vai ver a nota final para docentes, né? Mas vocês vão ver que a prova de títulos, né, não tem tanto peso. Nota final TAI, pessoal, nota final TAI vai ser a soma das questões da prova objetiva, simples assim. E a nota final docentes vai ter ali
prova objetiva vezes 0,4, mais prova de desempenho vezes 0,4. O que é que isso significa na prática? Significa que a sua nota, 80% da sua nota final, vai sair dessas duas provas. E somente 20% daqui. Ou seja, geralmente o pessoal pergunta, professor, eu tenho somente graduação. Tenho chance? A gente está vendo que sim. Você tem 80% de chance que você pode controlar. Ou seja, você pode controlar o seu estudo para a prova objetiva e para a prova didática. E na prova de títulos, você com certeza você deve ter alguma coisa, meu amigo. Você deve ter ali um artigo, você deve ter alguma experiência, alguma coisa nesse sentido, para também não zerar a prova de títulos. Então, você tem chance sim. E você que tem doutorado, que tem mestrado, né, que tem especialização, cuide de estudar não, pra tu ver, viu? Cuide de estudar não, pra tu ver como tu vai. Tu não chega nem aqui, ó, na prova de desempenho didático. Tem que estudar, pessoal. Tem que estudar de uma maneira inteligente para poder chegar nas fases, avançadas do concurso, tá? Então, essa é a nota final docentes. Prova objetiva vai ser na cidade de Petrolina, Pernambuco, tá? Acredito que seja uma cidade grande, né, para abranger esse concurso, né? Então, vai ser somente aqui, né? No edital de TAI, eles falaram que pode fazer em outras cidades, mas geralmente não fazem, tá? Geralmente realmente é na cidade que eles colocam no edital, só se vier muitas inscrições e tudo mais, que eles não estão prevendo, mas geralmente é sempre na cidade que é definida no edital, tá? Prova objetiva, 24 de agosto. Então não tem muito tempo para estudo, né? Vai ser tanto TAI como docentes. E aqui é o cronograma, certo? Para TAI você vai ter domingo pela manhã o nível E, né? O nível superior. E à tarde você vai ter C e D nível médio, beleza? Docentes vai ser que horas? Vai ser pela manhã. Docentes pela manhã, certo? Ambos os cargos terão prova objetiva de 4 horas de duração, com 5 alternativas A, B, C, D e E, tá? Então deixa eu só tomar uma aguinha aqui, porque faz um tempinho já que eu tô falando com vocês, né? Beleza? Já falei, né? Galera, Tais, aguardem um pouquinho aí, tá? Enquanto eu falo um pouquinho da prova didática, mas fiquem no vídeo que já já eu tenho coisa para vocês aqui, tá? Docentes, vamos lá. Prova didática, né, vai ser realizada no município de Petrolina também. E aí você vai ter um edital específico também para prova didática, tá? Mas vamos aqui para, né, os pontos principais. Serão convocados para a prova didática os candidatos melhores classificados, considerando os critérios elencados a seguir, limitado ao quantitativo previsto no quadro. Então você vai ter que pelo menos ali ter acertado 60 pontos na prova teórica objetiva e não ter zerado nenhum componente. Só que ninguém olha para isso aqui não, viu, pessoal? A gente vai olhar, ó, para cima. A gente quer chegar no topo, tá? A gente quer chegar no topo para vir para a prova didática com mais tranquilidade. Esses são os critérios de empate, né? Então, por exemplo, aqui você vai ter vários. Olha o número de vagas, pessoal, para a prova didática. É muita coisa. Olha essa área de física, você vai ter 65 pessoas na prova didática. Fora que se você empatar com todo mundo nesses critérios, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo aqui, a prova, a física, né? Você tem 65 pessoas. Se o 66, o 67 empatar tudo aqui, empatar em todos esses critérios, né, eles vêm para a prova didática, mesmo tendo ficado na posição 66 e 67. Geralmente, o que é que acontece? Muita gente empata, né, nos critérios e vem para cá, certo? Então, né, muita gente realmente para a prova didática, tá? E aí você, olha a matemática, meus amigos, 95 pessoas é muita gente. Ou seja, dá sim para chegar aqui na prova didática. Então, nosso primeiro objetivo vai ser o quê? Fazer uma baita prova objetiva para chegar competitivo aqui na prova didática. E a prova didática, professor, como é que faz? E aí vocês vão deixar, né, comigo que eu vou ajudar vocês, tá? Então, prova didática, vamos chegar competitivo aqui,
certo? Para ir bem, beleza? Né? Então são essas as vagas da prova didática. Pessoal, é muito possível alcançar essas vagas na prova didática e é mais uma oportunidade para você aumentar a nota final. Então, se você for muito bem na prova didática, você vai aumentar consequentemente a sua nota final, tá? Ô, professor, isso é óbvio, né? Eu sei que é óbvio, mas para pessoas que têm somente graduação, né? Geralmente o pessoal fala isso. Ah, professor, eu tenho somente especialização, tenho chance? Claro que tem, você tá vendo que você tem chance, tá? E quem tem doutorado e mestrado, estuda, viu? Vamos estudar, beleza? Prova didática docentes, pessoal. Como é que vai ser? Para quem que não sabe, prova didática basicamente é o seguinte. Geralmente é feito um sorteio de um tema da sua área. E você tem que fazer uma aula daquele tema. E aí você vai apresentar essa aula para uma banca de 3 pessoas. Geralmente ali, né, 2 pessoas da área e um pedagogo. Ou pedagoga, né? E aí o que é que acontece? Você vai ter ali um tempo mínimo de 40 minutos, no máximo 50, mais 10 minutos reservados para questionamentos da banca. Então você vai chegar lá, você vai dar sua aula, e quando finalizar eles vão perguntar algumas coisas para vocês, tá? E esses 10 minutos, eu adoro esses 10 minutos de pergunta, por quê? Porque é nesses 10 minutos que você pode explicar, eu fiz a metodologia dessa forma por isso, por isso, por isso. Eu resolvi passar uma atividade no final por isso, por isso, por isso. Eu resolvi trazer esse conteúdo, né? Eu organizei esse conteúdo por causa disso, disso e disso. Então, esses 10 minutos eu acho incríveis aqui para realmente você justificar suas escolhas. E realmente quem tiver preparado vai justificar bem as suas escolhas e a banca vai perceber isso também, tá? Então a gente vai ter o sorteio de um tema, tá? Você não é obrigado, você não é obrigado, né, a estar no dia do sorteio, certo? Mas você vai ser avisado, né? Que o tema tal foi sorteado e você tem quantas horas aqui? Você vai ter 24 horas, né? Considerando o mínimo de 36 horas de antecedência da relação. Ó, você vai ter 36 horas. Geralmente é 24, né? Nesse edital tá 36. Então você vai ter 36 horas para fazer a prova didática. O material para a prova didática, tá? Ou seja, dá para se preparar antes para essa etapa, pessoal. Dá para se preparar, tá? Pessoal, o que é que a banca vai fornecer? Quadro, giz, apagador, quadro branco, pincel e apagador, né? Mas você pode levar, por exemplo, projetor, computador, certo? Ahn, cartazes, rádio, fita crepe, né? Então você pode levar esse tipo de material, né? E aí vocês vão ter ali 5 minutos para montar esse material. O que eu acho isso ótimo. Na minha prova didática eu não tive esse tempo. Todo mundo chegava lá e já tinha que começar a montar material bem rápido, porque já estava contando na aula. 5 minutos é ok, dá tempo montar, dá tempo você montar, falar com todo mundo, beber uma aguinha, então tá tudo certo, tá? Então é isso, pessoal. Vocês podem levar esses outros materiais aqui, certo? Mas é aquela coisa que eu digo, não invente aula mirabolante, né? Você não pode, por exemplo, usar Durex para colagem dos cartazes, né? Mas não invente ali aula mirabolante. Faça um feijão com arroz, né? É uma boa aula, pessoal, é uma boa aula. Você chegou, você explicou daquele conteúdo, aquele tema que caiu, né? Ao final da aula, vocês acham que dá para a banca entender, né, aquele conteúdo em 40 minutos? Se sim, sua aula está muito boa, certo? Então, vocês vão ter ali, além, né, de todo esse tempo, vocês vão ter 5 minutos de montagem. Ufa, né? Tem concurso que não deixa. Quer dizer, não deixa não. Tem concurso que você já chega e o tempo de montagem tá incluso na prova, né? Então é chato demais. E aí, pessoal, assim que vocês chegarem na sala de aula, vocês vão entregar o plano de aula para a banca, certo? E esse plano de aula vai ter o quê? Tudo isso daqui. Ah, professor, como é que faz para montar um plano de aula? Também vou ajudar vocês nesse sentido, tá? Então, isso aqui são os elementos de um bom plano de aula. Isso aqui são os critérios, né, da prova didática. Geralmente você vai ter ali 15 pontos para o plano de aula e o restante para sua apresentação, tá? Que é basicamente o feijão com arroz de todo concurso, né? Se você demonstra domínio,
se você tá com a voz ali adequada, se você cumpriu o plano de aula que você fez, a distribuição adequada do tempo, finalização da aula. Então, tudo isso daí vai contando aí na sua pontuação, tá? Beleza? Isso aqui vocês essa tabela que vocês ignorem, tá? Essa daqui é a do concurso de vocês, beleza? Ahn, como ir bem na prova didática? Pessoal, como é que vocês vão se dar bem na prova didática? Já já eu vou explicar para vocês, tá? Avaliação de títulos, né, docentes, né, consistirá na análise dos títulos apresentados pelos candidatos. Aqui ninguém vai ser eliminado, né? Não vale 100 pontos, tá? Vale 50 pontos. Tem que corrigir isso aqui. Vale 50 pontos a prova de títulos de vocês. E vai ter ali peso de 0,2, né? Ou seja, 20% da nota. Beleza? Então, a análise de títulos basicamente é classificatório. Ninguém vai ser eliminado se não tiver nenhum ponto de título. Tá tudo certo, tá? Ou seja, vocês têm que ir bem na prova didática e na prova objetiva. Disposições finais. Pessoal, o concurso é válido por 2 anos, mais renovação por mais 2 anos. Ou seja, a chance de chamar todo mundo é bem alta. Então, quando você vê sua vaga, sua área, não quer somente aquela vaga, tá? Vão ser as vagas também do cadastro de reserva. Isso aqui é a tabela final da aprovação. Então, por exemplo, a de administração, que vai ter uma vaga imediata. O total de aprovados vão ser 6. Então, é para esse número de vagas que você tem que olhar. Por exemplo, a área que tem 2 vagas mais um aqui, 17. As áreas que realmente só tem uma vaga imediata, vocês vão ter ali 6 de cadastro de reserva. Mas tem áreas que vão ter 27. Ó, informática aqui eu tenho certeza que vai chamar quase todo mundo. Inglês 22 também. Matemática, se tem esse número de vagas é porque tá precisando de professor de matemática. E por aí vai, pessoal. Então, sempre olhem para essas vagas aqui. É para essas vagas aqui que vocês têm que olhar. Beleza? Ah, pode vir uma dúvida também. Professor, arquitetura só tem uma vaga para PCD. Eu sou ampla concorrência. Posso me inscrever? Pode. Pode sim, tá? Pode se inscrever. IF costuma chamar cadastro de reserva, a gente já viu que sim, né? Então deixa eu beber bem aguinha de novo aqui. Pai, estava gripado esses dias. Não sei vocês, mas pelo menos aqui no Nordeste, quando chove, como a gente tá acostumado ali com calorzinho, aí quando chove, meu amigo, todo mundo fica doente. É incrível, incrível. A gente não pode ver uma chuvinha que já começa a ficar gripado. E aí, como me preparar e passar, professor? Vamos lá, vou dar uma dica aqui para vocês. Estratégia para chegar no top 5. Estudando por quê? Por meio de ciclos de estudo. Então, todo dia vocês vão estudar e resolver questões. Pessoal, eu sempre bato na tecla disso daqui. Por quê? Porque o que é que vocês vão chegar lá na prova e vão fazer? Vocês vão pegar um papelzinho branco. Eu sempre dou o exemplo do papelzinho branco. Que vai ter uma questão 1 aqui, questão 2. Quem é que vai se dar bem aqui na prova? É quem resolve o máximo de questões corretas. Então, meu amigo, minha amiga, você não vai estudar de uma maneira, eu quero ficar craque nesse conteúdo, não. Você vai estudar de uma maneira, eu quero acertar questões desse conteúdo. É diferente a mentalidade. Por isso que nos meus cursos, né, o curso de legislação, por exemplo, eu não foco quase nada em teoria. É prática, meu amigo. O que é que a banca cobra dessa lei aqui? Beleza, o que é que a banca cobra? Quais são os assuntos que mais caem nessa lei? É ali que eu vou, né, fazer com que vocês acertem o máximo de questões. Eu posso muito bem fazer uma aula de 1 hora de 8.112, pessoal. Mas se não for uma aula resolvendo questões, é mesmo que nada. Então, resolva questões. O objetivo é o quê? Estudar a parte teórica ali, bem assim, inicial, beleza? Para poder ir para as questões. E nas questões você vai ver o que é que realmente a banca cobra, o que é que cai em concurso. Porque às vezes quando você está estudando, desanima um pouco quando você está estudando a parte teórica, que é tanta coisa, você fica pensando assim, meu amigo, beleza, olha essa ruma de coisa aqui, o que é que cai em prova? Eu ficava agoniadinho, pessoal. Ixi, será que o pessoal sabe que é agoniado? Né? Eu ficava ansiosozinho, por quê?
Porque eu tava estudando arruma de conteúdo teórico e eu não sabia o que caía na prova. Eu demorava o quê? 1 hora, 2 horas para chegar nas questões. Não. Vamos ali estudar uma parte teórica, beleza? Que é o que eu faço nas aulas do curso. Ó, pessoal, isso aqui é a letra da lei, vamos ver aqui cada ponto aqui. Agora vamos para as questões. Eu não demoro muito na parte teórica, eu vou logo para as questões, para a gente saber o que é que realmente cai. Porque no final das contas, o que importa é o que é que importa. É você acertar. E como é que acerta? Resolvendo questão. A prova não é oral, pessoal. Vocês não vão lá falar o que vocês entenderam do assunto. Vocês vão lá, chegar a sentar na cadeira, vão receber um papelzinho branco, e esse papelzinho branco vai ter várias questões e você tem que acertar as questões. Simples assim, tá? Beleza. Dado esse aviso, faça revisões. Não caia no erro do concurseiro de, ó, estudei um conteúdo hoje, aprendi. Não, pessoal. Vocês não aprenderam. Vocês entenderam o conteúdo. Vocês vão aprender fazendo as revisões. Então não subestime as revisões. Se você estudou um conteúdo hoje, daqui a 7 dias você vai revisar. E aí como é que você faz a revisão? Tem vários métodos. Eu prefiro o quê? Resolvendo questão. Então se você estudou crase hoje, você fez 20 questões de crase. Daqui a uma semana você vai pegar dessas 20, umas 6, 7 questões de crase e revisar. Isso ajuda bastante, tá? Então isso aqui é a estratégia, por exemplo, para TAI. Então deixa eu voltar aqui. Vamos para a estratégia de TAI, tá, pessoal? Então isso aqui é a estratégia de TAI, certo? Né? Por exemplo, você vai ter ali dia 1, você pode estudar para específica e legislação. Dia 2, específica mais informática. E aí você revisa o que você estudou no dia 1. Dia 3, específica mais português, mais revisão do dia 2. Aí daqui a 7 dias, dia 8, específica, legislação, mais revisão do dia 1. Então você vai sempre fazendo revisão e você sempre vai focar naquilo que tem mais peso na prova de vocês. Mesma coisa aqui para docentes. Sempre vai focar no que tem mais peso para a prova de vocês. No caso é específica, pedagógicos, legislação também, tá? E português. E aí você vai fazendo usando revisões periódicas, tá? Então, pessoal, façam revisões de 7, 15, 30 dias. Eu gosto de revisar usando o caderno de questões, porque a revisão vai te ajudar a segurar um conteúdo, certo? Vai te ajudar a entender aquele conteúdo e você vai revisar resolvendo questão, tá? E aí, pessoal, eu ofereço para vocês o combo da nomeação. Isso aqui para docentes, tá? E o que é que vocês vão ganhar? Vocês vão ter o curso de legislação para IF, tá? Né? Vocês vão ter o guia da prova didática. Então vocês vão ter uma preparação tanto para legislação como para prova didática. E docentes, vamos ter aula de conteúdo dos conhecimentos pedagógicos. Já fiz esse tipo de aula para o IF e NMG, né, Norte de Minas Gerais. Já fiz para o IF do Rio Grande do Sul também. E era a mesma banca, Fundatec. Então a Fundatec costuma cobrar esses conhecimentos pedagógicos e eu sei exatamente o que ela cobra. Por quê? Porque já tive a experiência nesses outros concursos. Então, adquira o combo da nomeação você docente, que vai fazer a prova docente. Você vai ter o curso de legislação, o guia da prova didática, questões de português da banca em PDF com bônus, análise da banca e simulados com questões que mais tendem a cair. Então, por exemplo, Lei 8.112. O que é que a Fundatec mais cobra? Você vai ter no simulado tanto as questões quanto o percentual de cada conteúdo, certo? Então, eu estou criando o módulo IF Sertão no curso de legislação para colocar esse material específico, tá? Já tem várias leis que tem no concurso do IF Sertão no curso. As que estiverem faltando já vou falar e vou colocar nas próximas semanas. E também vou colocar esse material específico, né, no módulo IF Sertão, tá? TAI, né? Para TAI, né, eu recomendo somente o curso de legislação, tá? Já vou mostrar o slide, né, dessa recomendação. Mas como é que funciona o curso de o combo, né? Pessoal, todos os meus cursos têm videoaula, tem PDF com muitos exercícios, então o foco do curso de legislação
é resolver questão na didática. Eu vou ensinar a criar um plano de aula, vou ensinar a se comportar perante a banca, né? Como é que você faz sua apresentação, né? O que é que você vai fazer, como criar um plano de aula nota 100, né? Inclusive tem exemplos de plano de aula de alunos que tiraram 100 pontos na prova didática, tá? E os cursos são vitalícios. Então comprou é seu, meu amigo. Geralmente, o que é que acontece? Eu tive uma aluna que fez o concurso de São Paulo, ela comprou o combo da nomeação, ela foi aprovada, já está até trabalhando no Instituto Federal de São Paulo, né? Eu coloquei ela nos stories recentemente. E aí o que é que acontece? Abriu o concurso do IF do Mato Grosso do Sul, como ela tinha o curso de legislação e o curso da prova didática, ela recebeu as atualizações. Ou seja, é vitalício e você ainda continua recebendo as atualizações. Eu criei o módulo do IF do Mato Grosso do Sul. Ela foi, fez a prova objetiva, passou e agora vai para a prova didática. E ela também vai usar o curso da prova didática para o concurso do Mato Grosso do Sul, porque para ela ficava mais próximo de casa. Então, pessoal, né, um dos benefícios é o curso, todos os meus cursos serem vitalícios. Então, você adquire, é seu e você recebe as atualizações, beleza? Para tais, somente o curso de legislação, tá? E também para tais eu vou dar um bônus, o que é aulão de informática para vocês. Então vocês vão ter um aulão, né, dessa parte aí de informática, tá? E aí, pessoal, para todos os cursos, vocês podem usar o cupom IF12, vocês vão ter 12%, tá? É só digitar o cupom no campo de cupom e clicar em aplicar. O link dos cursos vão estar aí nos comentários, na descrição do vídeo, tá? Você pode adquirir, né, o combo da nomeação, você docente, tá? E vocês vão adquirir o curso de legislação, tá? Então, vamos pra cima com tudo, tá? Pessoal, isso aqui é uma foto que eu gosto sempre de mostrar. Quando eu tinha 10 mil pessoas me seguindo, né? Já a voz já tá quase falhando aqui já. E hoje em dia são mais de 40 mil, vários resultados, tá? E recentemente muitos alunos foram bem no IF do Rio Grande do Sul. IF do Rio Grande do Sul geralmente é Fundatec, né? Então, Fundatec é uma banca que eu particularmente já conheço muito, mas muito bem, tá? Esses aqui são os conteúdos. Para TAI, no curso já tem aqui, já tem 8.112, já tem decreto código de ética, já tem a lei de vocês, já tem processo administrativo. Se eu não me engano, essa MGI também caiu em outro concurso, eu já coloquei, certo? 11.892 também. O que é que falta? Lei geral, vou colocar, certo? E o estatuto do IFPE. E vou colocar o aulão de informática para vocês também, tá? Docentes, isso aqui são os conhecimentos pedagógicos. Vou colocar uma aula para cada assunto mais resolução de questão, porque vocês vão ter, né, que resolver questão. E aí eu vou abordar cada um desses 11 tópicos aqui, tá? Inclusive algum desses tópicos eu já fiz até aula, caiu em outros concursos também, tá? Então vamos para cima. Para docentes, tem 8.112, 12.772, 11.892, LDB, tem o decreto 5.154, tem o PROEJA, tem código de ética, tem 13.146, né? O que é que não tem? Não tem um ponto 9, né? Eu vou colocar o ponto 10, certo? E o ponto 11, beleza? Se eu não me engano também tem... MGI, né? Foi feito em outro concurso, tem também, tá? E falta também o 13 e o 14, mas aqui já tem o restante e eu vou colocando esses outros nas próximas semanas, tá? No próprio curso de legislação, beleza? E lembrando que todos os conteúdos vão ter os simulados com as questões que a Fundatec mais cobra, tá? Ou seja, você vai estudar com inteligência, tá? Então é isso, pessoal, vamos pra cima com tudo. O estudo não precisa ser solitário, eu tô aqui para ajudar vocês. Vamos com tudo. Eu quero muita, mas muita aprovação nesse concurso, tá? Então, qualquer dúvida, manda mensagem lá no privado e vamos pra cima. Valeu!